E quem está entrando aqui no meu Instagram agora para assistir essa live, esse é o Leandro Moreira, educador financeiro. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Na semana passada, ou melhor, eu falei bastante sobre a carreira em psicologia. A gente abriu um pequeno parênteses aqui de falar de logoterapia para falar um pouco sobre a carreira em psicologia, que é um assunto muito importante. Muitas das pessoas que me assistem aqui, que acompanham o canal, são psicólogos, estudantes de psicologia. Então a gente entende que esse é um assunto pertinente, um assunto relevante, e esse lado financeiro é um lado que às vezes pode ser o diferencial entre você ter ou não uma carreira em psicologia. E hoje, felizmente, a gente tem recursos e tem pessoas especializadas em educação financeira que ajudam, né, pessoas como nós, profissionais liberais, a viabilizar a carreira. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? Eu vou aproveitar, pessoal, e cumprimentar um monte de gente já entrou aqui. Boa noite para vocês. Já estamos com 40 pessoas aqui nos assistindo. Tem algumas perguntas bem interessantes. O pessoal quer saber se vai ficar online, vai ficar salvo aqui por 24 horas. O Daniel está dizendo, olha, eu vou atender um paciente agora, deixe salvo. Bom atendimento para você, fica tranquilo, vai ficar salvo. E eu vou editar o vídeo para pôr no YouTube também. Vai depois. atender lá para ganhar dinheiro, porque sem dinheiro não adianta fazer o trabalho. Para você poder ter uma educação financeira, precisa ter renda, né, Daniel? Não dá para. Mas enfim, vou deixar salvo um monte de gente aqui. Tenho 2 atendimentos, a Cláudia está falando. Que bom, Cláudia, quer dizer que dinheiro. A clínica está funcionando, né? Mas enfim, a gente vai deixar salvo sim, tá, pessoal? Vou aproveitar e dizer o seguinte também. Clica no aviãozinho que está aí embaixo dessa live. Se você tem aquele amigo psicólogo, aquela amiga psicóloga, alguém que estuda psicologia ou profissional liberal que tem esse dilema, como que eu faço, né, para administrar a carreira em psicologia e cuidar das minhas finanças, compartilha isso agora, porque é um assunto importantíssimo e tem pouca gente falando disso, ainda mais pessoas especializadas, como é o caso do Leandro. Tá? Então eu vou apresentá-lo aqui rapidamente. O Leandro é um cara que veio do mundo corporativo, da parte financeira, trabalhou em empresas, a sua área é administração, né? Gestão financeira. Gestão financeira. E ele saiu do mundo corporativo para uma carreira individual, empreendedora, como educador financeiro. Isso faz pouco tempo. Além disso, né? Além dele ser um profissional aí muito competente nas 2 áreas, tanto quando ele era funcionário de uma empresa, como agora na sua gestão particular. Ele também é um cara muito divertido, muito engraçado, um amigo, e é um músico também de talento. Para quem aqui, eu sei que muitas pessoas aqui que me acompanham conhecem o universo gospel. E esse camarada aqui é um dos maiores bateristas gospel aí fica por conta do Alberto, hein? Que vocês podem conhecer. Ele é o baterista do grupo Nova Voz, um grupo conhecido de muita gente. Será? Claro que sim. Se alguém conhece o Nova Voz Coloca aqui, aí. dá um ok. Presta atenção, né? O baterista às vezes fica meio escondido lá e tal, mas é o Leandro que é o baterista do Nova Voz. Certo, pessoal? Então, enfim, um cara muito legal e que aceitou o convite para vir aqui compartilhar com a gente as informações sobre o trabalho que ele tem feito ajudando pessoas, ajudando profissionais, inclusive de psicologia, né, Leandro? Você tem, além do trabalho que você faz comigo, tem outros psicólogos que você trabalha, né? Eu tenho mais clientes que são da mesma área que vocês, e eu vejo uma... Eu não vou falar que é bem uma dificuldade, mas é meio complicado, principalmente quando você começa a trabalhar com negócio próprio, e ainda mais na área em que você tem diversos clientes que fica te pagando todos os dias ou toda semana, então fica meio complicado, e aí há uma importância muito grande de fazer uma boa gestão financeira. Quem aí nunca não acaba o mês e fala, caramba, eu nem sei quanto eu ganhei. Eu já tive cliente que a gente tentou para fazer um planejamento, o cara ficou bobo com o valor que ele recebia. Ele fala, mas eu não consigo ver. Por quê? Isso se dá por uma questão de que o dinheiro ele vai entrando, ele fica entrando
e ele vai entrando e você vai pagando conta, vai entrando pagando conta. Então você não consegue fazer uma boa gestão. A Dayana Ferreira acabou de dizer aqui, ó, eu não sei lidar com dinheiro, né? Porque Vamos isso entender. acontece. A Jaque Moura está dizendo eu, né? Enfim, é diferente de quem é assalariado, né? Sim, Leandro? sem Que dúvida. você trabalha, recebe um salário e tal. É mais fácil se organizar quando você é Sim, sem assalariado. dúvida. Então, assim, existem algumas estratégias para quem é autônomo, igual no meu caso, eu sou educador financeiro e o meu serviço é basicamente igual ao de vocês. Porque eu faço as consultorias, eu faço o atendimento, né? Eu dou a consultoria sobre o planejamento financeiro e eu também, às vezes, eu recebo semanalmente. Só que aí existe algumas estratégias que você pode adotar para ter um controle melhor. Porque assim, ó, se você parar para analisar, se você recebe um montante só em uma data específica, fica muito mais fácil de você distribuir esses valores, certo? Então, assim, no seu negócio, porque assim, você precisa entender que na área da psicologia, você tem um negócio. Então, você precisa encarar como um negócio isso. Então, você pode também adotar algumas regras para os seus pacientes. É paciente ou é cliente? Você chama paciente, né? Depende um pouco da abordagem, né? É. Mas tem psicólogo que não gosta de falar paciente. Eu não ligo, eu acho que a gente pode falar paciente sim, Então, mas tanto faz. Alguém está dizendo aqui, ó, eu não devo, eu não sou autônoma, eu sou autônoma, não devo, né? A Marina está dizendo, mas eu não tenho ideia do meu salário. olha aí. E o F. Bis falou assim, ó, discordo, porque tem muitos assalariados que mesmo recebendo estão ruins financeiramente. O prestador de serviço também fica no mesmo barco. Sim, ser assalariado não é uma garantia. Não. É que você está certo nesse ponto. Exatamente. Assim, ó, o que eu quero dizer é que você tem a possibilidade de fazer uma gestão melhor. Quando você recebe um montante de uma vez só, fica mais fácil de você criar uma gestão, entendeu? Mas isso não significa que o cara tem uma saúde financeira muito boa. É mais fácil administrar, mas não quer dizer que seja fácil. Exatamente. E o Leandro, o que ele fez? Ele preparou todo um roteiro aqui, pessoal, de algumas coisas que podem ajudar a gente. Então, vamos fazer assim, eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal já deixou na caixinha de perguntas e o Leandro preparou o roteiro. Então ele vai falando, eu vou trazendo as perguntas aqui e se surgir alguma pergunta na hora, vocês vão colocando aí, se não der para responder na hora eu anoto e a gente encaixa no momento em que for mais adequado. Pode ser assim? Vamos lá então. Leandro vai começar aí pelo roteiro que ele preparou. Então vamos lá. Vocês provavelmente se identificam com uma questão que a gente já falou, que é o quê? A minha renda, ela muda mês a mês. Até porque acontece de você ter os seus pacientes naquele mês, só que no outro mês, por algum motivo, aquele paciente, ou ele saiu, ou por algum motivo ele não vai fazer a consulta. Então, rotativo, é um público rotativo. Então fica aquela renda meio que variável aí, né? Então, o que precisa entender? Aquilo que eu falei, é uma empresa. Toda boa empresa tem um fluxo de caixa, tá? Então, para que serve esse fluxo de caixa? Ele vai te ajudar a honrar com alguns compromissos, com todos os compromissos que você já tem, porque é o seguinte, o fato de o paciente não ir, isso não significa que o boleto do aluguel do condomínio ele não vai, ele não tira férias. Sim. Tá? Então é importante você ter um fluxo de caixa que mais para frente eu vou explicar como que você vai montar esse fluxo de caixa, tá? O Leandro está tocando num ponto importante aqui, pessoal, que quem assistiu às lives que a gente fez a semana passada sobre a carreira em psicologia vai se lembrar. Tudo começa com essa mudança de mentalidade. Total. É você entender que você, enquanto autônomo, é uma empresa. Então, você quando assume o papel, vou ser um psicólogo clínico e vou ter ali o meu consultório, é como se você estivesse abrindo uma empresa. E você tem que funcionar como uma empresa, senão o risco do fracasso é muito grande. Né? Já que você está falando em estratégia, veio aqui a pergunta da GFM. Conhece ela? Ah, essa aí é minha digníssima esposa. Ela está ajudando aqui a gente na live colocando a pergunta. Então, qual é a melhor estratégia, né?
para organizar essa parte financeira, já que você está falando disso. Ela gosta de antecipar, ela não espera Então, roteiro, não. então vamos começar a falar dessa Então, vamos lá, estratégia. deixa eu atender. E a Rafaela está perguntando sobre, está compartilhando, né? Olha, eu anoto em uma planilha e tenho um histórico no computador que vai me ajudando. Ótimo. Legal. Assim, o que precisa entender é que o planejamento financeiro, ele é basicamente uma receita, tá? Óbvio que você vai mudando as estratégias. Não sei se vocês já foram no nutricionista, mas eu lembro uma vez que eu fui e ela me falou o seguinte, falou, ó, daqui um mês você vai me voltar para cá com nutricionista não, endócrino. Ela falou, você vai voltar com 10 quilos a menos. Eu falei, não, isso é impossível, não tem como. Ela falou, vai. Eu falei, como? Ela falou, você vai seguir o que eu tô te passando? Eu falei, vou, então você vai voltar com 10 quilos a menos. Então, assim, a mesma coisa com planejamento financeiro. Você precisa criar um roteiro e você precisa ser fiel a ele, você precisa seguir, tá? Ó, uma dica muito importante que eu adotei para mim, quando eu comecei a ser autônomo, né? Que foi o seguinte, como os meus recebíveis, ele vem toda semana, ou basicamente todos os dias, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas contas, as minhas despesas, e concentrei elas para uma data só pro final do mês. O máximo que eu pude, óbvio, que tem gente que fala, mas tem coisa que não dá para mudar, e se eu não consigo, tá? Cara, tente mudar o máximo e jogue pro final do mês. Por quê? Porque fica mais fácil de você ter uma boa gestão. Porque você vai recebendo esse valor, você vai fazendo ali a sua reserva, tá? E aí, quando chegar a data para o final do mês, provavelmente você já recebeu tudo que você tinha que receber e você consegue honrar com os compromissos. Essa é uma dica interessante, pessoal, porque normalmente a gente pensa assim, a nossa cabeça funciona como a cabeça de um assalariado que quer as contas no início do mês. Porque aí o salário caiu, você já paga tudo. E para o empreendedor individual, como o Leandro está dizendo aqui para a gente, é melhor o contrário, é melhor as contas caírem mais para o final do mês, porque aí você tem o mês inteiro para receber e aí pagar as contas no final. É uma dica simples que eu acho que já, se a gente começa a implementar, já melhora um pouco aí esse nosso respiro, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. Outra coisa também, vocês talvez se identifiquem, ou até já se fez essa pergunta, que é o seguinte, eu não sei qual a melhor forma de cobrar dos meus pacientes. Eu não sei se eu cobro por sessão ou se eu cobro por mês. Então, assim, no meu ponto de vista, falando de planejamento financeiro, o ideal é que você cobre mensalmente. Porque é aquilo que a gente falou, quando você recebe um montante maior, fica muito mais fácil para você se planejar. E assim, eu criei um exemplinho que eu vou falar para vocês como é que funciona. Por exemplo, o teu paciente ele tem um atendimento lá toda segunda-feira. Semanal. Ele tem semanal e é toda segunda-feira. Então vamos dar o exemplo aqui de março, tá? Dia 2/3 é a primeira consulta dele. Dia 9/3, a segunda. Dia 16, a terceira. Dia 23, a quarta. E no dia 30 é a quinta e última consulta, certo? Então, assim, você usa essa última consulta como uma data-chave para você fazer a cobrança de todas as outras consultas. Isso ele é tão benéfico tanto para você quanto para o próprio paciente, falando de organização financeira, tá? Então, o ideal é que você tente ditar essa política. Óbvio que tem as exceções, você não consegue. Tem uns que preferem, eu prefiro pagar quando eu venho, que eu já pago, tudo. Não tem problema, só que assim, na sua cabeça, quando você recebe aquele valor, você pode colocar como não recebido e coloca ele lá numa reserva. Você segura esse valor lá e você deixa lá, você tem uma planilha bonitinha lá, você coloca lá, tal paciente pagou o valor X, você vai colocando lá. Por isso a importância de você colocar suas contas para o final do mês. Porque qual que é a maior desorganização? Entra dinheiro, sai dinheiro. Entra dinheiro, sai dinheiro. Recebi uma consulta aqui. Aí você vai lá, vou pagar a conta de telefone já. Aí chega no final do mês, caramba, cadê o dinheiro? Tá? Então isso é muito importante
tentar criar alguns princípios, até porque é uma empresa, então toda empresa tem política e tem princípio. Criar uma rotina, vamos dizer assim, Exatamente. porque, lógico, né, você não vai obrigar os seus pacientes a te pagarem quando você prefere, porque a pessoa tem a preferência dela. Mas, na medida do possível, tentar alinhar isso com essa data do fim do mês com as suas contas. É uma sugestão que ele está dando aqui pra Sim. gente. E tem outra questão que é, por exemplo, a última em março seria no dia 30/3. E se por um acaso esse paciente desmarcar e era a data-chave para eu receber, não tem problema. Na próxima consulta, que aí já no caso seria em abril, no dia 6 de abril, você recebe referente a março e dá continuidade nos atendimentos de abril. Tá? E agora a Monique está dizendo aqui pra gente, né? Olha, mas os pacientes às vezes preferem pagar quando eles recebem também, no início do mês, na primeira dezena. Aí tudo bem, Uhum, né? Isso, só que a pessoa também vai se educando uhum, nesse sentido, né? Ela sim. já sabe que ela vai ter que te pagar no final do mês. Se for enviar, se for atrapalhar, aí tudo bem, a gente recebe no início do mês, só que aí faz isso que ele falou, deixa aquilo ali reservado, né? Exatamente. Adquire a disciplina de receber e não gastar direto. E a Juliana aqui do Agora Psicologia está dizendo, super legal falar disso porque não tem na faculdade, não tem esquece, mesmo. não tem. Né? A gente não aprende isso, por incrível que pareça, né? A faculdade de psicologia não prepara a gente para isso. O Rogério está dizendo, essa rotina é muito importante, porque eu sou mega desorganizado com as contas na vida. Só o fato de você criar a rotina é o primeiro passo para a organização. Exatamente. Então, às vezes a gente é desorganizado justamente porque a gente não tem um critério. Então, o primeiro passo é esse. E outro detalhe, às vezes não vai ser no primeiro mês que isso vai encaixar, nem no segundo. Vai demorar um pouco até que a coisa fique engrenada mesmo. É uma dieta. E aí vira uma rotina. Exatamente, é uma dieta. Você passa lá no seu nutricionista, ele vai falar, a partir de agora só vai comer alface. Cara, é doído, hein? Você só vai comer, você vê um pedaço de pizza e ter que comer alface, então é doloroso. Toda mudança, principalmente quando ela é benéfica, é doído, né? E mais do que ninguém, vocês aí da área da psicologia sabem como que é lidar com essa questão de mudança. Mudança de comportamento. Exatamente. A gente trabalha com isso diariamente, não é? Então, eu acredito que para vocês seja até mais fácil. Eu tô errado? Não sei. Eu diria o seguinte, a gente, de fato, estudando psicologia e trabalhando com as pessoas, a gente está habituado com esse assunto, né? Implementação de hábitos, mudança de rotinas e comportamentos. A questão é aplicar isso em nós mesmos, né? Enfim. Mas o conhecimento mais em termos de conceitos, de técnicas, a gente tem sim. Isso é um fato. O que ele está dizendo aqui é verdade. Um outro problema que acontece muito, que eu tenho basicamente 100%, mas não vou ser tão, 90% de certeza que vocês não separam a questão pessoa física da pessoa jurídica. Por mais que você não tenha um CNPJ, você é uma pessoa jurídica, tá? Porque se você tem o seu consultório, ou se você subloca um consultório, você já é um negócio. Porque o que acontece? Você só recebe se você executar a sua atividade, né? Não é igual lá no trabalho lá registrado CLT, que o cara, ele às vezes nem vai para trabalhar, ele vai para estar e no outro mês o salário cai na conta dele. No seu caso não, meu amigo. Se ele ficar jogando paciência lá no computador, ele ganha do mesmo jeito. Você ficar lá no Candy Crush, você vai receber teu salário lá, e às vezes até o patrão olha e fala, meu, esse cara não tá fazendo nada, mas eu preciso pagar, porque senão coloca no pau, aí tem toda aquela questão. Então, assim, por mais que você não tenha um CNPJ, entenda que você é um negócio, tá? Então, você precisa separar as questões pessoas físicas da pessoa jurídica, tá? Então, assim, vou dar até um exemplo para você, porque assim, o fato de você ser uma pessoa jurídica, você trabalha para o teu negócio, então você é sócio do teu negócio, tá? Então, assim, você vai estipular um salário, que é conhecido como um prolabore no mundo corporativo. Então, um exemplo, por exemplo, este mês eu faturei, você pega uma média,
tá? Ah, na média do que eu recebo, dá uma média de 10 mil, óbvio. Tem mês que eu recebo 11, tem mês que eu recebo 9, às vezes 12, mas aí você faz uma média. Vamos lá, vamos supor que você, na média, é 10 mil o teu faturamento no mês. Desses 10 mil, você vai ver o que é o custo para manter o teu negócio funcionando, né? Que é aluguel, água, o seu almoço enquanto você está lá no teu consultório atendendo, o seu momento de almoço, tudo isso é o teu negócio que paga, porque você está fazendo isso em pró do teu negócio. Então, você tira esses custos e separa um valor de prolabore. Então, exemplo, eu ganho 10 mil, 2.500 é de custo do meu negócio, Custo aluguel, fixo tudo isso, do meu exatamente. negócio. E o meu prolabore é 6 mil reais, tá? Então, assim, você, pessoa física, precisa aprender a se organizar e trabalhar dentro desse padrão de 6 mil reais. Aí você fala, poxa, mas o meu padrão é 10 mil. Então, meu amigo, você precisa atender mais para ganhar uns 20, tá? Porque a ideia aqui é te estruturar como um negócio. Porque senão você vai ser basicamente um funcionário com um salário mínimo, o teu negócio nunca vai crescer. E aí, então, seguindo essa lógica, 10 mil, 2.500 é para pagar os custos, 6 mil é o meu prolabore. Você ainda tem um resultado aí positivo no mês de R$ 1.500. Aí é que está a sacada. Esses R$ 1.500 serve para você alimentar o teu negócio. É você criar aí, então, um fluxo de caixa. Tá, vamos então entender, porque eu estou fazendo aqui, pessoal, o papel do psicólogo, de vocês que estão ouvindo aí também, e que pra gente, a gente não está habituado com toda essa linguagem, a gente nunca ouve falar disso na faculdade e tem que aprender na raça. E para esse pessoal que é da contabilidade, da gestão financeira, eles falam isso como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas pra gente não é. Então eu estou fazendo esse papel aqui. Só umas perguntas assim, tem o pessoal dizendo aqui, qual é o tema? Estamos falando da vida financeira do psicólogo. Tem gente que está falando, eu pago adiantado para conseguir desconto. Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Tem gente que está perguntando, é viável cobrar antecipado? É viável. Eu, particularmente, não cobro. E não gosto de cobrar antecipado. Por quê? Porque mas isso é muito particular, entendeu? Eu gosto de ter certeza que eu vou poder atender. Então eu fico pensando, e se eu tiver um imprevisto e não puder atender, a pessoa já me pagou. Eu não quero que ela fique me devendo, que eu fique devendo uma sessão para ela. Né? Então eu prefiro cobrar depois. Mas é viável. Tudo depende do quê? Do contrato que se faz antes. Do combinado que se faz antes. E é importante que se deixe isso muito claro. Precisa entender que assim, você não, às vezes você quando você vai para o mundo corporativo ou para a parte autônoma de um negócio, você não recebe para trabalhar, você trabalha para receber. Então, assim, o ideal, isso não é uma regra, mas é uma lógica que eu acho que é muito válida e saudável para ambas as partes. Então, assim, primeiro eu faço, eu entrego o resultado e depois eu recebo. Tá? E o pessoal está falando aqui se o psicólogo pode abrir uma MEI. Pode abrir MEI sim, mas alguém já comentou aqui, ela tem um limite de renda anual, então tudo depende do quanto você está ganhando. Mas enquanto você está dentro desse limite, sim, inclusive acho que vale a pena. Mas não se prenda a ele não, porque senão você vai criar um nível de escassez e nunca vai evoluir, não vai ficar rico nunca desse jeito. Agora, então olha só, em cima disso alguém perguntou assim, seria viável, Rogério, eu criar uma conta separada da minha pessoal para poder fazer isso? Sim, seria viável. E se você tem uma MEI ou algum outro tipo de negócio com CNPJ, você pode até ter uma conta empresa. Agora, só para o pessoal entender o que ele quis dizer, então, que conta que você vai fazer? Você vai pegar o que você ganha e vai separar aquilo que é custo do negócio, quanto você gasta para manter o seu consultório funcionando, aquilo que seria o seu salário, entre aspas, quanto eu preciso para viver, pagar minhas contas pessoais, e de preferência tem que sobrar um pouco. Tem que sobrar. O pouco que sobrar, por mínimo que seja, é o que você vai guardar para quê? Para o seu negócio. Exatamente. Porque que é o que ele está falando, que é esse tal desse fluxo de caixa. Exatamente. Você não pode confundir, porque assim, por exemplo, você já determinou lá o seu prolabore, igual no exemplo aqui, de 6 mil reais. Então, o seu fluxo de caixa pessoa física tem que partir, tem que ter um resultado positivo desses 100 mil.
Então, o teu Agora, padrão tem que se fazer a, com que sobe. se a coisa não está batendo, então tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou eu vou ganhar mais dinheiro, ou eu vou ter que cortar os gastos. Aí é outro assunto que o Leandro também trabalha com isso, que é Exatamente. como que eu faço para o meu orçamento pessoal caber dentro do que eu ganho. Exatamente. Uma Tá? vez eu fui numa palestra e conversei com o Robson Shiba, do Shining Box, e numa conversa assim, de um trajeto de carro, a gente estava junto e ele falou o seguinte, ele falou, a gente precisa entender que despesa e custo é igual cabelo e unha, meu amigo. Se tiver grande demais, começa a ficar feio. Então você, ó, precisa cortar. Precisa cortar. Tá? Então, assim, o negócio, ele precisa trabalhar da seguinte forma. Eu preciso estar sempre preocupado e olhando o meu custo de despesa, porque ele não pode ficar se excedendo, tá? E a minha renda, a minha receita, ela precisa estar crescendo. Então, é basicamente isso aqui, ó. Que você precisa estar fazendo, tá? Então, não é só focar em cortar custo também. Você precisa focar muito em fazer mais dinheiro. Então, isso só vai se dar quando você começar a enxergar a tua vida de autônomo como um negócio de fato. Tá? Então, isso é muito importante. A Ana Carla está falando aqui que o psicólogo não pode ser MEI, ele tem que ser EIRELI ou empreendedor individual. Aí eu vou dizer o seguinte para vocês, eu não saberia dizer porque como o meu negócio aqui ele é escola e consultório, eu me enquadrei no empreendedor individual. Não saberia dizer isso. Agora tem a questão dos limites de valores. Então, mas a melhor coisa que a gente pode fazer nesse aspecto específico é consultar o contador. Por quê? O contador, e isso, pessoal, assim, são muitos detalhes. Vocês não têm ideia de quantos detalhes são. Porque para cada categoria profissional, dependendo do tipo de serviço que você presta, se você só faz atendimento, se você faz atendimento e dá palestra, às vezes muda. Então a dica que eu dou é consulte um contador para que você saiba exatamente em qual categoria você se enquadra, certo? Dependendo do serviço, dos serviços que você presta, porque como eu falei aqui, o psicólogo pode prestar N serviços, não é só psicoterapia. Então, dependendo daquilo que você pretende, aí o que você faz? Entra na categoria que é mais adequada em termos de impostos, porque senão você entra em uma que você vai, às vezes, pagar mais imposto do que você deveria, certo? Ou senão você pode cair, se enquadrar em uma que, na verdade, você não poderia. Então, e depois você não pode alegar que não sabia, isso que é o pior. No Brasil a lei é assim, você não pode alegar que não sabia. Você tem a obrigação de saber. Como que a gente vai saber com as centenas de leis, de tributos e impostos que existem? Não dá, você não vai saber isso sozinho. Então, consulte o profissional quando você pensar em tirar o seu CNPJ. Sim. Tá bom? Agora, isso não quer dizer que para funcionar como empresa você já precise dar esse passo. É o que o Leandro estava falando. Independente de você ainda não ter dado esse passo, você já tem que funcionar dessa maneira. Você já tem que Tá funcionar bom? como uma empresa já. E só complementando aqui, o pessoal está dizendo, e os cursos e workshops que eu faço, por exemplo, para me aprimorar, você acha que isso deveria entrar na conta da empresa ou na conta pessoal, Leandro? Sua opinião aí Você sobre o vai assunto. fazer esse curso e workshop para quê? É para o teu negócio. Para você fazer com que o teu negócio cresça, certo? Então, assim, é a mesma coisa de uma empresa ela ir lá e pagar uma faculdade específica para um funcionário ou ela pagar para ele participar de um evento relacionado à área da empresa. Isso entra como um investimento do negócio. Então, esse dinheiro sai do negócio como investimento, tá? Então, esse custo é do negócio. Aí você falou do fluxo de caixa aí, né? Que a gente parou nesse ponto. E o pessoal está perguntando aqui também, tá? E o que é então esse fluxo de caixa? Para que ele serve? Vamos lá. Fluxo de caixa. Para que ele serve? Ele serve para você fazer com que o seu dinheiro ele gire saudável, porque a gente já sabe que o seu dinheiro ele não fica entrando e às vezes você se perde, você nem sempre vai conseguir fazer com que o teu paciente ele te pague mensalmente, tá? Então assim, você não vai perder o paciente
por uma questão simples. Então, o ideal é que você É comece... o risco do negócio, vamos dizer. Exatamente. Todo negócio tem um risco. Exatamente. O risco do nosso negócio qual que é? Às vezes o paciente fica sem dinheiro um mês, não pode te pagar. Exatamente. Às vezes você está achando que ele vai continuar e ele não continua. Exatamente. Aí você estava lá com aquele horário, ele fica vago. Sim. E a tua conta de água, de luz e aluguel não vem com o paciente, não. Ela vem sozinha. Ela aprendeu o caminho sozinho, tá? Então o paciente ele não vai estar, mas a conta vai estar lá na porta. Cheguei, e aí? Tá? Então, assim, essa é a importância do fluxo de caixa. Para um negócio, o que eu indico é o que eu adoto para mim, tá? Para um fluxo de caixa saudável, o ideal é que você tenha de 2 a 3 meses do teu custo, tá? No exemplo que você deu, então, o custo era de 2.500 por mês. Exatamente. Veja só, não é do quanto você ganha. Não, é do custo, das contas. Você pega lá, você vai ter a planilha lá do teu negócio, tá? Chamado logoterapia, que no caso do Alberto. Então lá tem que estar o aluguel... Instituto de Psicologia e Logoterapia. Eu errei? Não, você falou só uma parte do nome, mas tá tudo certo. Tudo. A gente aproveita para ir divulgando aqui, né, pessoal? Então, lá na planilha dele, lá do Instituto de Psicologia e Logoterapia, tem lá aluguel, conta de luz, água, tudo bonitinho lá. Então, aquilo vai dar uma somatória, como num exemplo aqui que a gente deu, R$ 2.500. Então, você precisa ter de 2 a 3 meses desse custo. Ou seja... Entre 5 mil... Entre 5 mil... Não. Então, só que aqui você precisa colocar também o salário do funcionário. Tá? Então a gente vai somar. Pessoal. Então vamos lá, a gente vai Porque somar. não é só o seu negócio, exatamente. Você é o seu funcionário, vamos dizer assim. Então, você também tem que pagar suas contas pessoais. Porque senão você vai chegar lá para atender o paciente e tá pensando no aluguel que atrasou, você não vai conseguir atender o cara. Então isso tem que entrar, isso entra como um custo do negócio, tá? Então vai lá, entendi. É os 2.500 mais os 6.000 de Prolabore como exemplo. Os 2.500 do operacional mais os 6.000 do salário. Exatamente. Então, 8.500. Então, assim, 2 meses, 17 mil. 3 meses, 25 mil. Tá? Então, assim, é legal trabalhar com esses números. Por quê? O que acontece? Quando chegar uma data específica do mês, você não depende necessariamente do valor do paciente. Isso não trabalhar com o dinheiro do cliente, tá? É você trabalhar com o dinheiro do teu negócio. E isso é uma empresa saudável. Então... Olha só que legal isso, pessoal. Vou te interromper aqui, Leandro, porque a gente não tem nem noção disso. Para alguém, como eu falei, que é da contabilidade, da administração, isso é o beabá. Nós que somos da psicologia, pessoal, comenta aí, vocês que estão acompanhando. Quando que a gente ouve falar disso numa faculdade de psicologia? Não vai. Nunca, nunca. Então, mas felizmente a gente está ouvindo agora. E a orientação é o quê? Trabalhar antes de pensar em qualquer outra coisa. Porque eu estou trabalhando, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, Você tem que pensar na viabilidade do seu negócio. Sim. Certo? Ou seja, você não está abrindo uma clínica psicológica para fechar daqui a 2 meses. Exatamente. Você está abrindo uma clínica psicológica porque você tem um projeto para ela crescer a longo prazo e você viver dela. Sim. Então ela tem que ser o seu foco. Porque se ela não for o seu foco, ela não vai para frente. Não tem jeito. Então, volta no que ele falou no início e no que eu falei a semana passada. Mudança de mentalidade. Total. A mentalidade de um empreendedor, essa mentalidade de um empresário. De saúde mental, que é o nosso caso. Então, você vai focar nisso para que você tenha uma empresa com saúde. E logo você não vai precisar, quando você começar a implementar isso, ficar dependendo do que o seu paciente te paga no mês a mês. Isso te dá fôlego, em outras palavras. Exatamente. E outra, o fluxo de caixa ele pode te ajudar até aproveitar uma oportunidade de negócio. Às vezes você, eu estou pensando em criar um curso, ou eu quero colocar algo diferente aqui no meu consultório e surgiu uma oportunidade de um negócio, alguém está indo viajar para fora e lá tem esse negócio um equipamento, um curso que você acha que pode fazer. Eu queria fazer um curso de especialização em
neuropsicologia para atender, fazer diagnóstico de autismo, por exemplo, uma coisa muito específica. Aí você tem que adquirir ali um material, tem que fazer um curso, você tem um fluxo de caixa para isso, entendeu? Exatamente. Então você vê que ele serve também para você aproveitar a oportunidade para agregar para você e para o teu negócio. Então, de 2 a 3 meses, esse dinheiro ele serve para você fazer o giro. Então, por exemplo, poxa, estamos iniciando março, né? Agora, cara, eu já posso pegar lá, embora eu não recebi os R$ 6.000, que é o meu prolabore, o meu salário, eu já vou lá no meu caixa e tiro os R$ 6.000. Conforme vai entrando dinheiro, você devolve isso aí, né? Para complementar e falar, agora vai receber. Não, você devolve isso aí. Porque tá? é assim que uma empresa funciona, Leandro. Fala um pouco, você que trabalhou em empresa, como que uma empresa saudável faz? Ela funciona da seguinte forma, ela tem lá o caixa, eu vou falar porque eu já passei por uma experiência na empresa anterior que eu trabalhei, e cara, para mim ela é a referência de saúde financeira, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande gestor financeiro e um sócio, o cara deixava a empresa muito bem estruturada. E já teve um problema de emitirmos nota para receber, né, um faturamento gigantesco e atrasou esses valores. E aí tem folha de pagamento, aí tem aluguel, tem um monte de coisa. Da onde a gente ia tirar esse valor? Fica tranquilo, porque a gente tem um fluxo de caixa. Então, isso ele te dá fôlego, entendeu? Porque imagina só você ter que atender lá o teu paciente e não entrou o dinheiro que você estava esperando e tem conta para pagar, tem um monte de coisa. Cara, isso mexe muito com a cabeça, você nem dorme por conta disso e aí você às vezes acaba não conseguindo entregar o resultado. Então, assim, uma empresa saudável, isso eu estou falando de grandes empresas, tá? Elas trabalham e elas têm e dão importância para um fluxo de caixa. Tá? E vocês veem, pessoal, isso parece uma coisa boba, assim, mas é uma coisa tão importante, tão óbvia no universo corporativo e que, como o pessoal está confirmando aqui, a gente nunca ouve falar. Várias pessoas dizendo, o Rogério está dizendo assim, olha, eu tive uma disciplina de empreendedorismo na faculdade que foi muito fake. Nada disso me foi ensinado. E tá aqui o Felipe Galiza. Inclusive, a gente tem um amigo com esse mesmo nome, né? Não é o mesmo, não, é um outro, que não me deixa pedir, que é um psicólogo, né? O nosso amigo é médico radiologista, também da área da saúde, Felipe Galiza também. Mas, enfim, os dois estão dizendo aqui que eles até tiveram a disciplina na faculdade, mas não ensinaram isso. Não, gente, olha aqui, ó. Por quê? Porque às vezes não adianta alguém que é da psicologia ou de uma área paralela falar, porque a gente nunca trabalhou num departamento financeiro de uma empresa. E isso dá oportunidades, como ele está dizendo. Às vezes você vai ter oportunidade, por exemplo, de alugar uma sala melhor, de mudar para um bairro que tem uma clientela melhor. Se você tem esse fluxo, você investe nisso. Exatamente, você consegue fazer um planejamento para o crescimento do teu negócio. Entendeu? Só que se você começa a se embolar com dívida, você não consegue nem parar para pensar e falar, poxa, agora eu quero expandir o meu negócio. Você não tem cabeça para isso. Então, é muito importante. A saúde financeira na vida do brasileiro é muito importante, cara. Então, a gente falou da questão a importância do fluxo de caixa. Tá? Legal. Então, tenha de 2 a 3 meses. Some o custo, mais o teu prolabore, que ele já entra como um custo. E deixa isso aí numa conta lá separada. Exatamente. Se eu tiver mais do que 2 a 3 meses de fluxo de caixa, eu vou aumentando indefinidamente, eu faço então, o quê? Outra etapa. Bati o meu fluxo de caixa de 2 a 3 meses. Ponto, legal. Agora, eu parto para quê? Para minha reserva e segurança financeira do meu negócio. O que é isso? Eu preciso ter de 6 meses a 1 ano também do meu custo, tá? Porque assim, isso ele pode te dar a oportunidade de, por exemplo, você aproveitar vocês têm congresso também da área, não tem? Que viaja para fora tem e fica congressos, um tempo. Então, eventos, cursos, treinamentos, workshops. Então, você consegue, se você tem essa reserva e segurança que te mantenha de 6 a 12 meses do teu custo, você consegue aproveitar oportunidades tanto para te ajudar na sua carreira, na sua especialização, quanto para aproveitar um negócio novo, tá? De ir para uma sala melhor, se surgir uma oportunidade,
e ali você vê uma demanda de clientes, de pacientes muito boa para você atender. E também, se por um acaso acontecer algum problema e você não conseguir atender, ou, sei lá, sumir, os seus clientes, seus pacientes começarem a faltar muito tudo e as contas começarem a vir, então tem que ter essa reserva de segurança financeira. E só dizer que a gente está em duas lives ao mesmo tempo. É. A live do Leandro está rolando aqui também e o pessoal está assistindo, então só mencionar aqui o pessoal que está aqui assistindo também. Eu, Kaique, O Kaique R. é o Rosa que cuida da Matos. minha rede social. Ah, legal. Seja Kaique. bem-vindo aí, Kaique. Quero conversar com você depois. Ouvi Kaique, falar bem do Kaique seu é trabalho. muito bom para rede social, viu, Léo pessoal? Silva, Dani Leite, nossa amiga aí assistindo A também. Dani me deve uma live. Ela Tá falou que ia dizendo fazer que comigo. também nunca ouviu falar disso na faculdade, ela é psicóloga. Robertson Sagaz, nosso amigo, tá aí também. A Dani tá dizendo o seguinte, olha, eu aprendi a cuidar de dinheiro e dar preço nos meus atendimentos buscando conhecimento fora, porque na formação de psicologia não se foca, não se toca nesse assunto de administração e marketing. É verdade isso daí, pessoal. Caramba, parece que nem dá para fazer tudo isso. Opa! Precisa Dá. de um bom profissional ajudando, disse aqui a Jordânia. Tá. Você falou duas verdades. Realmente parece que é muito difícil e realmente precisa de ajuda profissional. Eu concordo sim com você, Jordânia, mas tá aqui o profissional dizendo que dá. E aproveitar oportunidades. Algumas das pessoas que estão nos assistindo aqui são lá do NASP também e sabem, né? Um profissional que eu admiro muito, tenho como exemplo o professor Paulo, que é professor lá no NASP. Há um tempo atrás ele foi fazer um intercâmbio aí de 6 meses. Aí. Saiu do Brasil, foi viver na Europa, conheceu... Quer dizer, ele já é uma pessoa tá na faixa dos seus 50 anos, mas ele se planejou para isso, sendo um autônomo, um professor. Quer dizer, não é porque ele ganhou na loteria, é planejamento, né? Planejamento. Então, é possível sim, e está aqui o Leandro para ensinar isso para a gente. Sim. Então, assim, a gente chegou nesse ponto que é muito importante, que é essa questão das reservas. Pessoal, só para vocês entenderem, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente pode se aprofundar muito mais e, de fato, parece que não, mas isso aqui é apenas o beabá, tá? Isso aqui, para um negócio, é como se fosse a primeira faculdade para o brasileiro. É basicamente que é obrigatório, né? As pessoas falam, hoje no mínimo você tem que ter uma faculdade. Antigamente não, antigamente quem tinha uma faculdade era... né? Você como um educador financeiro, vamos dizer então que você está ensinando a gente a ler e escrever. Exatamente. O básico aqui. Exatamente. Isso aqui é obrigatório para que você tenha uma saúde financeira boa, tá? E isso serve para o teu negócio e para a tua vida pessoal. Tá? Agora sim, olha, Leandro, vamos pensar aí nesse exemplo, né? Você providenciar um fluxo de caixa de 2 a 3 meses, um dos motivos que as pessoas olham dessa maneira é porque elas falam assim, bom, vai demorar, porque eu vou ter que colocar um pouquinho por dia, por mês e tal. O que você tem a dizer sobre isso, né? O pessoal que desanima justamente porque vai demorar até chegar nesse ponto. É o seguinte, eu vi essa frase uma vez e de fato ela é muito verdadeira e eu adoto isso para minha vida, que o caminho mais curto para o enriquecimento é o longo prazo. Então, assim, você precisa ter paciência, tá? Não seja ganancioso e queira, porque eu falo, quando eu... Não é em 2 meses que você vai fazer esse fluxo de caixa. Não. Lógico, se você teve a oportunidade, poxa, eu fiz uma palestra, consegui fazer uma renda muito boa em 2 meses que já deu, ok. Parabéns. Mas assim, tudo parte de um início, tá? Igual, se você parar para analisar, alguns aí pode ser que estejam formados há pouco tempo, mas outros há muito mais tempo. Você volta lá atrás, se você já estivesse adotando isso e criando o hábito de, poxa, eu vou fazer com que o meu negócio se pague e tenha um resultado positivo, porque esse resultado positivo eu vou começar a criar um fluxo de caixa. Imagina o tamanho do seu fluxo hoje. Se você está aí formado, já está na área. Quanto tempo você já está atuando no lugar? Eu sou formado desde 2005, atuando com psicologia desde 2014. Aí, olha o tempo. E 2 perguntas aqui, uma no Instagram,
no Logoterapia e outra aqui no seu. Hum. A Dani e a Gisele estão perguntando aqui. E onde que você sugere deixar o dinheiro do fluxo de caixa? Embaixo do colchão? Onde é que coloca isso daí? Ah, isso aí eu só falo em consultoria, hein? Isso é só... Mas aqui ele vai dar só uma dica, já que ele Tô tá aqui. brincando, eu vou falar. É assim, primeiro ponto, exclua poupança da vida de vocês, tá? Eu vou só dar uma lapidadinha rápida por que eu tô falando isso. Se você pegar os cálculos hoje, quem tem dinheiro em poupança tá perdendo dinheiro. Eu lembro que eu fiz uma palestra foi no final do mês, e teve uma pessoa que falou o seguinte: como assim eu perco dinheiro, sendo que o meu dinheiro está lá na poupança, mas eu vejo ele render todo mês? Você perde no sentido de poder de compra. Então, exemplo, poxa, eu estou guardando R$100 por mês para no final do ano eu ter 1.200 e comprar um equipamento, alguma coisa que custe R$1.200. O que vai acontecer? Se você fizer essa aplicação e colocar esse dinheiro na poupança, aquele bem que você queria adquirir por R$1.200, ele já não vai estar custando R$1.200, ele vai estar R$1.300, porque existe aquela questão da inflação. Então, hoje a inflação está corroendo os rendimentos da poupança. Então, você perde poder de compra, tá? Então, primeiro ponto, não vai ficar na poupança. A Ivana tá falando assim, olha, mais umas 10 lives dessa para entender melhor. Então eu vou sugerir, siga o Leandro, porque todo dia ele tá dando dicas ali sobre o assunto, sim, né? Sim, é eu uma tô sempre boa fazendo forma. um postzinho ali para reflexão. Então, assim, deixa eu responder a pergunta aqui, que é onde eu posso alocar esse valor? O ideal é que esse valor ele esteja em uma aplicação como, por exemplo, um fundo de investimento que ele seja D0. O que isso quer dizer? Você tem liquidez com esse valor, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma conta no banco X e eu vou colocar esse valor em um fundo que ele me dê uma liquidez, que assim eu solicito hoje, no final do dia ele está na minha conta, tá? Só que, óbvio, eu defendo muito a questão de corretoras, tá? Todo o meu dinheiro ele fica em corretora, porque até nos próprios bancos as taxas são muito mais altas e as rentabilidades são menores, tá? Mas, óbvio, pensando em apenas um fluxo de caixa, é um valor que você não vai ficar colocando lá todo mês depois que você atingiu os seus 2, 3 meses, e para você for mais fácil, tudo bem, não tem problema você deixar numa aplicação lá do banco, tá? Então, você precisa colocar ele numa aplicação que não seja poupança, tá? E que ele te dê a liquidez, que eu preciso do dinheiro hoje ele está na minha conta, tá? Isso apenas para o fluxo de caixa, que é o dinheiro que vai ficar rodando. A gente não está visando aumentar e gerar patrimônio com esse dinheiro. Agora, a reserva e a segurança... Só um detalhe antes de você falar da reserva. Alguém está falando aqui, o Rogério de novo. E quando tem que guardar o dinheiro para pagar o FIES, né, o financiamento estudantil? Eu diria o seguinte, a partir do que o Leandro está falando, isso entra nos custos do seu consultório, da sua clínica, porque é como se fosse você pagando um curso. Uhum. Então, tem que colocar isso ali. Da empresa. É um investimento que já foi feito, você está pagando agora, mas é da empresa. Exatamente. Ou se você quiser ajudar a tua empresa que está começando, divida com ela o seu negócio. Então, por exemplo, eu pago R$500, 250 quem vai pagar é a empresa e 250 vai sair do meu. No final é tudo seu, mas enfim, mas você tem que em termos de organização. Exatamente. Tá? Então, fluxo de caixa. Precisa estar uma aplicação que te dê liquidez. Então, pode ser até a do banco, por mais que eu não goste muito. Mas se para você vai ser mais simples... Mas é melhor do que poupança. É que assim, isso eu consigo aprofundar melhor quando a gente senta para conversar, que eu explico bem, porque vai tempo e a gente tem só... A gente tem mais 10 minutos. Então fala da reserva financeira e daí eu vou colocar uma perguntinha. Então, a reserva e a segurança financeira, que são de 6 a 12 meses, aí sim eu sugiro que vá para uma corretora, porque você consegue produtos melhores, né? Que é até o que a gente já está fazendo aqui, né, Alberto? Sim, uma corretora. Estou recebendo orientação do Leandro em relação a isso. E detalhe, pessoal, vejam que são duas coisas diferentes. A reserva é um valor maior. Exatamente, certo? Porque é mais tempo. Você precisa ter mais tempo do teu custo ali, tá? Isso tudo que eu estou trazendo aqui... Até 12 meses você sugere, de 6 a 12 meses. Tudo de isso 6 a 12 que meses. eu estou trazendo é tudo coisas que na prática, durante alguns anos, eu validei e aprendi dentro de uma grande empresa, tá?
Então, assim, para você ter um negócio saudável, siga esse mesmo planejamento, porque com certeza vai ser sucesso. E sempre lembrando o seguinte, pessoal, não é da noite para o dia, entenderam? Isso o que o Leandro está colocando aqui como ele deu o exemplo, é a dieta, é o objetivo. Ninguém chega no peso ideal em uma semana, em um mês, é um processo, certo? Então, só que se você não tem esse objetivo, aí é impossível, você não chega nisso daí nunca, porque você nem sabe aonde você tem que chegar, você nem consegue visualizar esse cenário. Então, você precisa entender para poder visualizar e aí começar a trabalhar nessa direção, ainda que seja pouco a pouco. Vamos imaginar o seguinte, que demorou 15 anos para você chegar nesse ponto, tá? Mas você ainda cedo na sua carreira, porque a carreira do psicólogo clínico é de longo prazo. Eu conheço um psicólogo com mais de 85 anos de idade atuando ativamente ainda, então você vai poder atuar por longo prazo e com essa margem de tranquilidade. Esse aí já tá rico, não tá? Não sei se ele tá rico, eu sei que ele ainda é um bom psicólogo. Alguns aqui conhecem também, Dr. Belisário Marques é um exemplo, né? Porque ele está com mais de 85 anos e ele ainda, a mente clara, enfim, com toda uma carreira construída, e vocês veem. A gente vai trabalhar até quando? Eu espero trabalhar até os 85, até os 90, sei lá, até que idade, mas eu não penso em parar de trabalhar. A gente tem um trabalho prazeroso, né? Como eu falei semana passada, um trabalho de vocação. Você pode até diminuir o ritmo, mas trabalhar a gente vai trabalhar sempre. E essa estratégia vai possibilitar o quê? A gente poder trabalhar com mais tranquilidade, no longo prazo, principalmente. Sim, sem dúvida. Quer responder? Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui, olha. E a questão de aposentadoria, como é que faz? Então, vamos lá. Não existe regra, tá? Principalmente em palestra, o pessoal às vezes sempre me pergunta: quanto que eu preciso poupar para me aposentar? Cara, depende. Você quer se aposentar com qual padrão de vida? Tá? Então, assim, não existe uma regra em que eu vou falar, poupe 10%, poupe 15%. Não, a gente precisa sentar e fazer uma projeção de quanto que você quer ter e quando você quer se aposentar. O fato de se aposentar, é aquilo que o Roberto falou, não é parar de trabalhar. Ou diminuir o ritmo. Exatamente. Então, eu já tenho o meu prazo para minha aposentadoria daqui 15 anos, só que eu vou querer continuar atuando, tá? Só que assim, quando você já tem um montante, um patrimônio, em que ele pague o seu custo de vida, sem que você precise trabalhar, você consegue ter mais poder de escolha até para o teu próprio negócio. Você consegue tirar 6 meses, 1 ano, para estudar algo que durante muito tempo você não poderia, porque você precisava estar ali ativo para fazer renda, tá? Então, assim, você precisa de fato saber, poxa, para eu me aposentar, eu gostaria de ter um custo de 10 mil reais, pagaria todas as minhas contas, eu ficaria tranquilo, tá? Então, aí para esse tipo de pessoa, é um outro cálculo. Eu quero para 15 mil. Aí já seria um outro cálculo, outro tipo de investimento e outros tipos de aplicações também, tá? Então, aposentadoria aí depende, não tem uma fórmula pronta. Não. Né? Depende de quando você quer se aposentar e do padrão. Exatamente. Outra pergunta que interessante que foi feita. Se o Leandro conhece plataformas, aplicativos, coisas que ajudam na organização dessa gestão financeira. E aí, Leandro? Conheço os meus controles. Os controles dele. Eu criei alguns controles, inclusive eu tenho até um controle. Como eu já tenho um cliente que é psicólogo, eu fiz um controle específico para esse tipo de cliente. Que são planilhas, viu, Exatamente. pessoal? Então, o que acontece? Ele cria lá uma planilha onde você alimenta com esses dados e também esses objetivos que você tem. Então, inclusive aposentadoria, investimento, coisas desse tipo. Mas aí, pessoal, é um trabalho mais personalizado. O que eu sugiro a você que faça? Anota aqui o Instagram do Leandro, manda uma mensagem para ele, fala, poxa, eu vi a live, achei interessante, queria fazer um planejamento para mim, queria ter acesso às suas planilhas, e aí você vai negociar com ele, vai marcar uma consultoria, e ele pode ser o cara que vai te ajudar a fazer isso. E com certeza vai ser sucesso. Tá? Então, assim,
Eu tenho essas planilhas, eu tenho uma planilha também que eu criei, que é para você já saber o seu controle de caixa, quanto que você precisa ter ali automático e quanto você precisa poupar por determinado tempo para já atingir o teu controle de caixa, tá? Tudo isso eu consigo te ajudar. Óbvio, tem algumas ferramentas em aplicativos, tudo, só que é assim, é aquela coisa, se você não tem o hábito ou às vezes não tem alguém te orientando diretamente, é um pouco mais complicado. Isso não significa que você não consiga, mas é aquela mesma coisa, de você ter um personal trainer por um tempo. Um nutricionista. Exatamente. Pelo menos no começo. Exatamente. É algo importante. Exatamente. Não quer dizer que... E veja só, o trabalho do Leandro, pessoal, o que eu tenho notado, não é que é assim, para criar uma dependência. É justamente o oposto, é para ensinar para que você comece a fazer isso por você mesmo. Exatamente. Exatamente. Tem mais aí? Pergunta? Alguém perguntou o seguinte, eu vou responder essa. Quanto eu cobrar quando eu sou recém-formado? Desculpem, pessoal. Isso é uma questão interessante, mas o que eu vou dizer para vocês? Existe a tabela do CRP, certo? A tabela do CRP, quando a gente é recém-formado, ela é inviável, pessoal. É muito difícil mantê-la. Então, faça o seguinte, estude o mercado. Quanto cobram os profissionais no lugar onde você vai trabalhar? E se a gente está começando, seja humilde, entenda que você está na base da pirâmide. É melhor você cobrar pouco e ter bastante pacientes do que você cobrar muito e não ter nenhum. Então, essa é a experiência que eu tive e que eu acho que vale a pena. Talvez alguém vá discordar, mas eu entendo que se eu posso ocupar o meu tempo, atender o máximo de pessoas possível, ganhando experiência, ainda que a remuneração não seja muito grande, é melhor do que eu ficar ali parado esperando, né? Enfim, eu acho que era isso, pessoal. O Instagram já está nos avisando aqui que nós só temos mais 1 minuto. O Leandro conseguiu passar todo o roteiro dele e a gente conseguiu responder as perguntas. Uma última que sobrou aqui, que era a seguinte: essa gestão do fluxo de caixa, reserva e tal, é o que a gente chamaria de gestão de risco? Não sei dizer se exatamente, mas existe se é o que eu entendi a pergunta, sim, existe um risco no nosso negócio. É que gestão de risco é um termo específico. Né? Mas é uma forma de administrar o nosso negócio, levando em conta os riscos e evitando. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Temos 30 segundos. Obrigado ao Leandro que veio aqui hoje. A gente vai compartilhar isso depois. Eu vou salvar e colocar no YouTube, os links no Telegram. As lives da semana passada, a mesma coisa, porque eu acho que isso vai ajudar bastante gente. E a minha mentoria está com inscrição aberta ainda. Se alguém quiser, manda uma mensagem direta que eu dou mais informações. Começa daqui, não na próxima, não nessa quarta, na outra. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu, a gente pessoal. vai se falando. Valeu, boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.